Então, para começar o nosso estudo, a nossa abordagem, vou pedir que você abra a sua Bíblia aí no Salmo 122. Salmo 122 será o texto base que vamos usar para a nossa ministração hoje, significando paz sobre Jerusalém, paz sobre aquela terra. Então, o Salmo 122, alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Eis que nossos pés chegaram às tuas portas, ó Jerusalém, cidade construída em bases sólidas, edificada para unir todas as tribos do Eterno em grande celebração de ação de graças ao nome do Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, a sede da casa real de Davi. Rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz dentro das tuas muralhas e segurança em teus palácios. Em favor dos meus irmãos e companheiros, suplicarei, a paz seja contigo. Por amor à casa do Eterno nosso Deus, buscarei sempre o teu bem. Que salmo lindo, gente. Que salmo maravilhoso. Diante das notícias que têm chegado, diante das notícias últimas, né, que vêm daquela terra, da terra de Israel, ouvir uma palavra como essa, só em ler esse salmo, um ânimo novo já vem sobre aqueles que ali estão. Temos amigos lá naquela terra, uma família que a gente gosta muito, ora por essa família, abençoa a vida deles, perguntamos como eles estão, e graças a Deus estão bem. Temos relatos de outros conhecidos, outros colegas ali da região também. Graças a Deus, o Senhor tem cuidado da vida deles e tem os guardado, os protegido. Mas é um tempo ali de disputa, é um tempo ali de guerra, né? Você conhece, todo mundo tem recebido alguma notícia sobre isso. Eu não sei quais são as suas fontes de notícia sobre aquela região, mas eu tenho recebido notícia diretamente de lá, diretamente de Israel, dos amigos que temos ali, e eles têm nos contado o dia a dia, o cotidiano deles. É um tempo de muita apreensão, é verdade. E algumas pessoas não entendem bem o contexto, não entendem bem a história, mas não é uma disputa por terra, né? Você vê aí, às vezes, alguns chamados de especialistas, né? Vão à grande mídia e colocam ali, até aparece o nomezinho dele, embaixo diz especialista, né, nas políticas estrangeiras, mas não é, em política internacional, mas não é, não entende. A disputa ali não é por terra. Se você entender um pouco mais de história, buscar um pouco mais a fundo a história, você vai entender ali que não é a briga pela cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é uma cidade santificada na Bíblia, né? Uma cidade que você procura na Bíblia, tem mais de 800 citações do nome Jerusalém. Tem as citações ainda indiretas, né? Quando era ainda chamada de Jebus, né? Tem a introdução ali, quando aparece com o patriarca Abraão, então aparece o rei, né? O Melquisedeque, né? Que é o rei de justiça, era rei de Salém, e se sabe ali também, pelas estruturas da palavra, estrutura contextual, que se tratava ali também de Jerusalém. Então, aquela Salém já era o reino ali de Jerusalém. Então, o reino de Jerusalém sempre teve aqueles habitantes que tinham um senso, um voltar-se para aquele Deus único, que depois nós identificaríamos no Antigo Testamento como Deus de Israel, e aí o seu Filho enviado, Jesus Cristo, que nós, como somos cristãos, também entendemos como o nosso Rei, aquele que foi enviado, o Messias enviado para nos salvar. Então tem todo um contexto ali de terra, onde Israel, onde Jerusalém é uma terra citada na Bíblia. Você pode ver outras religiões que vão tentar trazer o conceito de Jerusalém como cidade santa, mas no seu livro sagrado, Jerusalém não aparece nem uma vez citada, né? Nem uma vez é citada. Então, o problema ali não é uma briga por uma terra, o problema ali não é briga por geografia, a questão ali é muito, muito mais profunda, tá? Então, cuidado com as fontes que você obtém para se informar sobre o que está acontecendo ali no Oriente Médio, né? Um especialista em Oriente Médio, mas às vezes traz informações
completamente desinformadas, né? Ninguém consegue entender melhor o que acontece naquela religião, naquela região, se você não entender a Bíblia. A Bíblia é quem mais fala daquele espaço, é quem mais fala daquela geografia. A Bíblia é quem traz mais informações e é baseada nela, na Bíblia, na palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre paz em Jerusalém. Porque eu tenho um texto rico como esse, como o Salmo 122, que ele traz esse entendimento. Jerusalém é um lugar onde as pessoas oram por paz. Como pode alguém querer transformar Jerusalém, o lugar onde se ora por paz, num espaço de guerra, num espaço de explosão de bomba? Né? Bombas hoje, agora estão chegando bombas até as imediações de Jerusalém. São bombas, são morteiros que não têm precisão, né? Então tem ali uma proteção do Estado de Israel, uma proteção ali dos equipamentos militares de Israel, né? Que é o quipá de ferro. O nome original, como os judeus chamam, é o quipá de ferro. Né? Mas quem não sabe o que é quipá foi traduzido lá para o inglês de Iron Dome. Né? Então a doma, né? O quipá é isso, né? Aquela doma, né? Que fica, o domo que fica aqui em cima da cabeça do judeu. Tem esse equipar de ferro, o Iron Dome, é o que está protegendo ali o espaço aéreo israelense, mas ele pode saturar. Se você mandar muitos mísseis ao mesmo tempo, é óbvio que aquele sistema ali de defesa é inteligente, ele consegue eliminar aquele ataque, mas eminentemente ele é um artifício de defesa, né? Então você já propõe logo quem é que está atacando quem. Ali é um equipamento, na verdade, de defesa, mas ele identifica a origem de onde está sendo lançado o míssil, e esse míssil que está sendo lançado, a origem dele deve ser neutralizada. Então, por isso tem um contra-ataque, na verdade, né? Um contra-ataque aéreo para eliminar as fontes dos mísseis, mas aí as fontes dos mísseis normalmente são colocadas em lugares exatamente para tentar gerar uma incriminação, né? Que não existe, né? Todo mundo tem direito a se defender. Eu também quero defender minha casa. Se alguém atacasse a minha nação, Brasil, também queria que o Brasil se defendesse. Tem o seu direito de defesa. Então esse Salmo 122 traz para a gente uma oração específica. A gente fala todo esse contexto que é o que está dominando a mídia nesses últimos dias, um contexto de guerra, e aí nós nos confrontamos com o Salmo 122 dizendo: Jerusalém, então ore por paz lá. Se alguém falar Jerusalém, ore por paz. Se alguém se lembrar de Jerusalém, ore por paz. E é uma palavra rica, né? Porque é o que eu quero trazer hoje para a gente, que ele fala essa paz como sendo um princípio, uma característica inerente àquela cidade. Se trata de Jerusalém, então nós temos que falar de paz. Olha só como isso é maravilhoso. E às vezes a gente se depara com essas notícias, mas olha só, tem guerra em Jerusalém. Às vezes que eu fui a Jerusalém, uma cidade de paz, lá eu me sentia em paz, lá eu me sentia seguro. Eu estava ali em Jerusalém com uma intenção no meu coração de buscar o Deus que foi revelado ali naquele monte, revelado ali naquela cordilheira ali de monte, naquela localização. Então tinha um porquê, eu queria estudar o que a Bíblia fala sobre aquela geografia. Então estava conhecendo cada lugar, cada rua que eu entrava, eu me lembrava de um texto bíblico. Isso aqui para mim era muito rico, me dava informações. Eu estava caminhando na Bíblia, estava andando sobre a Bíblia. Então para mim tinha um grande significado estar ali. E eu encontrei ali muito sentimento de paz. E essa palavra específica, paz aqui, ela é uma palavra do original, como está escrito no Salmo, é shalom, uma palavra que já está bem difundida, graças a Deus. Muita gente sabe o significado de shalom, e se você conhece o significado particular de shalom, é paz. Mas se você quiser abranger um pouco mais, né, enlarguecer esse significado, ir para uma significação dele mais geral, mais ampla, você vai achar Jerusalém, para você ver como paz e Jerusalém estão tão íntimos, né? Você vai achar shalom como sendo uma palavra usada para paz,
para prosperidade, para conforto, tranquilidade, para bênção. Olha só como ela ampliou demais. Inclusive a forma de se cumprimentar. Se utiliza a palavra shalom desde Gênesis, né? Gênesis 29, quando Jacó vai perguntar sobre Labão, seu sogro, né? Aquele evento lá de Gênesis 29. Ele pergunta como é que está ele, como é que vai, como é que ele está. E ele usa a expressão ma shalom erra. Ele usa como é que está a shalom dele, né? Como é que vai a shalom dele? E esse é o cumprimento que hoje, quem estuda hebraico, você vai estudando um pouco de hebraico, aí vão ensinar você os cumprimentos. Como se cumprimentar as pessoas? Um dos cumprimentos é esse. Você pergunta como é que está a paz, como é que está a shalom daquela pessoa. Então é uma forma de cumprimentar até hoje. E aí vem essa palavra, esse texto maravilhoso do Salmo, dizendo, pensou em Jerusalém, pense como ela está. Ore por shalom. Diga shalom Jerusalém. Vá orar por Jerusalém. Eu gosto dessa versão bíblica aqui do King James, eu gosto de citá-la, eu gosto porque ela vai ensinando assim até as traduções mais próximas. E esse versículo 6, rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém, da forma como está escrito na King James eu gosto, porque ela bota 2 pontos, como você vê, bota 2 pontos e diz, como se deve orar? Qual é a oração? Prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Ele coloca ali entre aspas, como se isso fizesse parte da oração. E a oração se estendesse até o versículo 7. Se for para rogar ao Eterno por paz em Jerusalém, por que você não roga assim? Prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz dentro das tuas muralhas e segurança em teus palácios. Olha um exemplo de oração. É como se o salmista estivesse cantando e dizendo, é assim que eu gosto de orar por Jerusalém. Prosperem os que te amam, Jerusalém, e haja paz dentro de ti, dentro dos teus muros, nos teus palácios, haja paz. É assim que eu oro por paz em Jerusalém. Eu acho lindo isso, porque nos dá um modelo, um exemplo, como eu oro por Jerusalém. E aí vem essa expressão, se for orar por Jerusalém, por que você não faz um clamor? Prosperem os que te amam, Jerusalém. Então, quando eu falo paz em Jerusalém, já está incutido aí esse pequeno trecho de oração. Se você ama Jerusalém, então que venha prosperidade sobre você. E não é um contexto amplo, até as palavras são próximas, porque prosperidade do original hebraico, shalá. Então eu estou com shalom, shalá, né? Oro por shalom em Jerusalém. Então shalá, prosperem aqueles que te amam. Até a proximidade dos termos da escrita, shalom, shalá, mas shalom significa também prosperar. Shalom significa tranquilidade, paz. Como você está? Está próspero você? Shalá. Então shalom, shalá, aquele que ora por paz naquela terra, então que venha paz sobre você também. Se você ora por prosperidade em Jerusalém, então que venha prosperidade sobre você também. Está entendendo a via de mão dupla? Assim como eu desejo bênção para Jerusalém, que venha bênção sobre mim. Se todos nós fôssemos assim, né? Desejássemos aos outros aquilo que nós gostaríamos que viesse sobre nós. Olha só o contexto de paz que teríamos, né? Se tudo que a gente quisesse para nós, a gente desejasse para os outros, e aí vem sobre nós. Que contexto maravilhoso! Ao invés de ficar criando conflitos, né? Criando problemas. E eu nem estou mais falando do problema lá, estou falando do problema na sua casa, estou falando do problema nas suas amizades, eu estou falando do problema interno que você tem consigo mesmo, porque tem gente que tem conflito dentro de si, tem gente que tem conflito dentro de si. Então, se você está guerreando dentro de você mesmo, como vai obter paz com os outros? Enquanto é possível que tenha paz entre os outros, olhe para dentro de você e veja, está na hora de você orar por paz para a sua vida. Chamar paz para dentro de si mesmo.
Então ore pedindo, Senhor, paz sobre Jerusalém. Então paz sobre os que te amam, ó Jerusalém. Então eu amo Jerusalém, devolvo amor para Jerusalém. Eu estou pedindo sobre mim, resolva conflitos. É o primeiro nível que eu encontro. Porque o versículo 6 diz isso: rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Então você ora abençoando e vem bênção sobre você. Resolve conflitos internos. Pastor, eu tenho algumas dúvidas, eu não sei em quem acredito, porque eu vejo, às vezes, os noticiários falando, é um povo tão maldoso, é um povo... Gente, a Bíblia está ensinando para você muita coisa hoje. Ore por paz sobre Jerusalém e o teu coração descanse em paz, a tua mente fique em paz. Se você está se perturbando com alguma coisa, seja notícias que vêm de lá, seja notícias que vêm daqui, seja notícias que vêm daqui, da sua mente, notícias que vêm daqui do seu coração, seja de onde vêm notícias. Que tal hoje você fazer um experimento? Eu vou confiar na palavra do Senhor, eu vou confiar no Salmo 122 e vou orar por paz em Jerusalém. E que venha paz. E na sua oração, eu tenho certeza, essa é a minha fé, vai vir paz sobre você também. Quanto mais você ora por paz em Jerusalém, esse salmo se confirma, é uma promessa. Aqueles que te amam também recebam a paz, recebam xalá, recebam shalom, recebam também a paz. Ore por paz. Então você recebe essa bênção orando por paz em Jerusalém, você é abençoado, você também abençoa outros, é o versículo 8. Porque ele continua ensinando como suplicar, como pedir paz sobre aquele lugar, e você está começando a entender como Jerusalém é importante para quem tem fé. Então, para mim, é importante que haja paz em Jerusalém, porque assim eu também encontro paz em mim. E o versículo 8, em favor dos meus irmãos e companheiros, suplicarei. Suplicarei o quê? O versículo nos socorre. Suplicarei, a paz esteja contigo. Olha a oração que você faz para Jerusalém. E essa oração também é reflexo para a sua família, os meus irmãos. A sua família é abençoada com paz quando você decreta para Jerusalém, paz seja contigo, Jerusalém. Eu estou abençoando os meus irmãos. Isso faz sentido para você? Espiritualmente faz. Porque espiritualmente está trazendo para nós essa essência. Quando eu oro por Jerusalém, a oração se volta para mim também. Você vai já entender por que Jerusalém é muito importante para quem tem fé, gente. Então, paz sobre Jerusalém é paz sobre mim. Paz sobre Jerusalém é paz sobre minha família. Paz sobre Jerusalém é paz para os meus amigos. Porque aqui se estende aos companheiros. Para abençoar meus irmãos. Para abençoar meus companheiros. Aqueles que me acompanham. Aqueles que comem pão comigo. Para acompanhar esses meus amigos. Venha paz. Paz sobre eles. Então eu recebo paz. Eu ministro paz na minha casa. Eu ministro paz para os que eu conheço, para os meus companheiros. Você está me acompanhando aqui nessa mensagem. E quando eu oro por Jerusalém, eu oro também por paz na sua vida. Você está me acompanhando, é meu companheiro aqui. Então você está me acompanhando nessa mensagem. Receba paz. Porque aqui nós estamos orando por paz em Jerusalém. Haja paz naquele lugar. Que tal hoje, ao final desse momento, a gente levantar uma oração pedindo paz sobre Jerusalém? Todos nós aqui orando paz sobre Jerusalém, e você vai ver a paz sobre você, você vai ver a paz sobre a sua família, e você vai receber paz para ministrar também os seus amigos. Todo mundo em paz. No mundo de hoje, eu tenho certeza, como nós precisamos de paz. Mas, pastor, por que Jerusalém tem esse efeito todo? Oro por Jerusalém, eu sou abençoado. Eu oro por Jerusalém, minha família é abençoada. Eu oro por Jerusalém, meus filhos são abençoados. Que contexto é esse? É o contexto da Bíblia?
O próprio salmista entendeu isso e disse: Jerusalém é importante demais, porque Jerusalém é como se fosse, vamos saber o quê? No versículo 1. Alegrei-me quando me convidaram. Vamos à casa do Senhor. Quando você começa a enxergar Jerusalém como a casa do Senhor, você começa a perceber os efeitos que orar por Jerusalém faz. Traz efeitos maravilhosos. Porque Jerusalém é como se fosse a casa do Senhor. Versículo 2. Porque ele disse: eu fui convidado a ir à casa do Senhor. E aí no versículo 2, o salmista diz: eis que nossos pés chegaram às tuas portas, ó Jerusalém. Acompanhou a explicação dele? Me chamaram para a casa do Senhor. E quando eu vi, os meus pés estavam nas portas de Jerusalém. Então onde é que está a casa do Senhor? Você entendeu? Está em Jerusalém. Ele explica, é uma cidade construída em bases sólidas, edificada para unir e não para separar. Não é uma cidade para guerra, é uma cidade para paz. Diz todas as tribos do Senhor. Você é do Senhor? Você é uma pessoa de fé? Você é do Eterno? Todos aqueles que são do Eterno, ele em grande celebração de ação de graças ao nome do Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Então não é só para Israel, para todos que são do Eterno. No modelo que foi dado para Israel de princípio, sim, por isso está na Bíblia. Mas é para todos, é para todos. Lá estão os tribunais de justiça e a sede da casa real. É lá. Então tem uma reflexão aqui. Quando eu estou orando por Jerusalém, eu estou orando pela casa do Senhor. Você deve se reunir em alguma casa do Senhor. E quando você se reúne nessa casa do Senhor, essa casa do Senhor é como se fosse a sua Jerusalém. Você gostaria de ir na casa do Senhor, onde você se reúne, e se tivesse uma guerra só? Que casa é essa? Não se sustenta. Então, quando você declara ali paz sobre os, você está fazendo uma comissão, um chamado que Jesus fez para todos nós. A nossa igreja, o Ministério Efraim, ele tem esse chamado. Eu tenho que abençoar a sua vida, eu tenho que abençoar sua família, o Ministério Efraim tem que abençoar seus amigos. É o nosso chamado. Temos que trazê-los ao reino, é o nosso chamado. Então, o Ministério Efraim, você que faz parte do Ministério Efraim aqui em Teresina, é bênção para a sua vida? Então é bênção para a sua família? Então é bênção para os amigos? Então chame seus amigos para essa bênção. Meus amigos, vocês vão se alegrar pelo convite que eu tenho a te fazer. Alegrei-me quando me convidaram. Vamos a Jerusalém. Cadê Jerusalém? Ele é a casa do Senhor. Então a gente vai a Jerusalém. Então você vai lá à casa do Senhor. E lá nós temos mais coisas para te falar sobre Jerusalém. Até você ficar com aquela vontade. Ah, como eu quero conhecer Jerusalém. E você vai comigo a Jerusalém. Você vai ver lá essa apresentação. Lá é a casa do Senhor. Para a gente faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Jerusalém é a casa do Senhor. Porque Jerusalém é a casa do Senhor hoje para mim. Mas Jerusalém também é a casa do Senhor na eternidade. E isso não é só Antigo Testamento, gente. O Novo Testamento também está cheio de referências a Jerusalém. Na Bíblia, mais de 880 vezes aparece Jerusalém. O apóstolo Paulo, ensinando aos seus discípulos, em uma carta aos Gálatas, que se estendeu até nossos dias, como uma carta de ensino, ele diz que o que Jerusalém significa para quem tem fé. É a casa do Senhor, ele diz, é mais do que isso até. Então, Gálatas 4:26. Gálatas 4:26, Paulo explica o que é Jerusalém para todos aqueles que têm fé. Mas Jerusalém, lá de cima,
é livre, a qual é nossa mãe. É o que deve ter na sua tradução também. Jerusalém é minha mãe. Olha só, Jerusalém é a casa, Jerusalém é minha mãe. Está vendo o perfil de Jerusalém quando a gente ora aí pela santidade, quando a gente ora pela paz em Jerusalém? Prosperem o que te amo, está abençoando a tua mãe. Honrar pai e mãe e tenha vida longa. Esse é o primeiro mandamento com uma promessa. Jesus Cristo também confirmou isso. Então, olha só a tua mãe, Jerusalém. A relação que temos com esse tipo de descrição da cidade é tão íntima. Por isso que Paulo quis dizer, como se fosse um amor de mãe. Ele fez essa similaridade. Ele teve essa ousadia. Mas ele apontava para o futuro. Ele diz a Jerusalém que vem de cima. Essa é como se fosse mãe para vocês. E não vai sobrar muito tempo, claro, para a gente dialogar sobre isso, mas Apocalipse revela essa Jerusalém que vem lá de cima, que Paulo diz, nossa mãe. O apóstolo João teve a revelação de Apocalipse, ele vai em cima disso. Logo no finalzinho ele fala, eu vi, Apocalipse 21, eu vi uma cidade. Porque as coisas já estavam todas renovadas. Logo na abertura do capítulo 21 ele diz, tem novo céu, tem nova terra. As coisas mudaram aqui. O primeiro céu, a primeira terra, se passaram. O mar já nem existe mais. E aí eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. João viu uma Jerusalém, confirmando que o apóstolo Paulo já tinha escrito aos seus discípulos. Ela é minha mãe, ela é sua mãe. Para quem tem fé, Jerusalém é como se fosse uma mãe. E o apóstolo Paulo diz, eu vi, é uma cidade nova. É uma cidade nova, mas não é uma cidade qualquer. É uma cidade da parte de Deus. É uma cidade que tem parte com Deus. Então é um reflexo. A Jerusalém de hoje, que o salmista diz, olha por paz lá, porque isso tem muito efeito. O apóstolo Paulo diz, tem efeito mesmo, é como se você estivesse orando pela sua mãe. E tem um reflexo no futuro, porque a Jerusalém de hoje, ela tem um chamado para o futuro. Ela vai vir renovada. E essa oração que você fez pela cidade de hoje, paz sobre Jerusalém, depois vai vir um renovo sobre ela, a Jerusalém nova. E essa tem identidade muito íntima com você. Se você tem fé e ora, é capaz de orar pela Jerusalém de hoje. Então a promessa da Jerusalém do futuro é para você. É esse o caminho bíblico. O capítulo 21 traz um descortinar para a gente entender como é importante essa Jerusalém. Porque é uma casa da parte de Deus. É por isso que eu digo, é a casa do Senhor. Me chamaram para ir para a casa do Senhor. Quando eu cheguei lá, era Jerusalém. O cantor cantava isso dessa Jerusalém de hoje, gente. Era dessa Jerusalém que ele estava falando quando estava cantando. Mas essa voz ecoou de uma forma profética. Porque lá no futuro Deus já sabia. João viu revelado. Vão me convidar para a casa do Senhor. Hoje eu te convido, vem para a casa do Senhor. E esse convite é lá no futuro, na eternidade. O que eu estou te convidando é, fique apto hoje. Para quando essa Jerusalém descer, conforme Apocalipse 21, ser sua mãe também. Se você vem para Jerusalém, para a casa do Senhor hoje, está te credenciando aí para essa casa no futuro. Por isso, paz sobre Jerusalém. Paz sobre essa cidade. Apocalipse 21, versículo 9.
Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Confirmando, é a esposa do Cordeiro. Ele diz, é uma cidade. Ele me mostrou a cidade. É essa cidade aqui, que é a cidade prometida para nós. É essa Jerusalém. Paz sobre Jerusalém. Essa é a palavra para hoje, essa é a palavra para a minha vida, essa é a palavra para a sua vida. Mas, pastor, nesse contexto todo que estamos vendo ali, pastor, é um contexto de guerra. E a sua oração tem muito efeito, então ore por paz em Jerusalém. Mas tem muita gente morrendo e o Senhor falando de eternidade. Mas paz sobre Jerusalém tem tudo a ver com isso. Quando eu vou pesquisando sobre paz, sobre shalom, e vou querendo saber, meu Deus, olha só, é uma paz para hoje, mas também é uma paz para a eternidade, porque ninguém tem eternidade sem passar pela morte, e as duas têm que ter conotação de paz. Hoje eu recebi a notícia cedo de uma pastora com um testemunho lindo aqui da região, pastora Vânia, um testemunho lindo, enfrentava aí um câncer severo, e hoje ela descansou da sua guerra, da sua batalha, certamente agora está em paz com o seu Senhor. História tocante, mas aqueles que têm fé conseguem sustentar a sua fé. E até ali nos últimos momentos ela gravando vídeo nas suas redes sociais, comentando a paz que ela estava, em meio a toda aquela luta, a paz em que ela estava. E ali naquela paz que a tocava, ela também ministra paz a todo mundo. E agora com a sua mensagem até uma vida eterna, nós sabemos, ela está em paz, está em shalom, uma shalom que ninguém pode tirar, uma paz que ninguém pode remover, agora sim. Porque ela está seguindo um passo, ela está seguindo um modelo. Que modelo, gente? O modelo de Jesus. O modelo da paz é Jesus. Foi ele que direcionou-se a Jerusalém e orava por Jerusalém. Dizia, eu quero reunir os teus filhos. Ó Jerusalém. Como uma ave que traz os seus filhotinhos. Ah, como eu quero reunir os teus filhos. Ó Jerusalém. Lamento sobre Jerusalém pensando, mas vai chegar esse dia. Na eternidade em que eu vou casar com Jerusalém. E ali vai ser o reinado de paz. Apocalipse 21. É uma transição. Então eu oro por paz. Não está muita guerra, não está tendo morte. Então não está tendo mais morte por causa do Rondôme. Mas essa paz, Jesus teve paz na sua morte, para que ele tivesse paz também na sua ressurreição, e esse é o trajeto que ele nos ensina. Jerusalém é na eternidade, para que vocês tenham eterna, é na eternidade, e para isso passar por um trajeto, tem que ir pelo caminho, e eu sou o caminho, a verdade e a vida, essa é a declaração dele, refletida no Evangelho de João. Então ele fala sobre esse caminho, ele é o caminho. Ele vai abrindo, porque ele é as primícias dos que dormem, o primeiro a ressuscitar. E ele é carregado de paz.
na sua morte, para que ressurja também em paz. Como você sabe disso, pastor? Porque Marcos teve uma percepção profética no seu escrito. Então, o primeiro evangelho, o evangelho do discípulo que andou com Paulo, João Marcos, escreveu sobre esse texto. E é o único evangelho que menciona a presença da paz na morte e na ressurreição de Jesus. Porque as coisas são por identidade. A paz é uma identidade. Então você chama a paz pelo nome. Você dá nome à paz. Nós falamos no início dessa mensagem, paz é shalom. E aí você flagra Marcos escrevendo no capítulo 15. E aí você vê como a paz estava com Jesus na sua morte. Marcos 15, 39. Eu vou ler e você vai me acompanhar para você perceber onde está a paz. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que ali haviam subido com ele para Jerusalém. Cadê paz aqui? Esse era o momento da morte. Mas quando você vai lendo o original, talvez não tenha ficado claro no texto em português, mas quando você vai vendo o original, Salomé é a palavra paz. A identidade da paz estava ali. Porque era a paz que acompanhava e o servia durante o seu ministério na Galileia. Mas a paz, shalom, Salomé, que é a tradução no original grego, para paz, é o feminino de paz. Ficou na Galileia, o acompanhou até Jerusalém e assistiu à sua morte. O que me deixa mais curioso é que Marcos repete a descrição no capítulo seguinte. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Salomé estava lá. Eu enxergo o evangelho de Tiago, quando você passa os olhos pelo texto original, é de emocionar. No dia da morte, quando ele expirou, e aí disseram: esse era aí o Filho de Deus. Aí você vai lendo o texto e a paz estava lá. É de emocionar, gente. Aí você continua lendo, e aí era o dia da ressurreição. E quando ele vai na ressurreição, o anjo estava lá e disse: vocês estão procurando Jesus? Ele ressuscitou. E quem estava lá? E você lê no texto grego, e a paz estava lá. É de emocionar. Paz ao morrer. Mas também tem paz ao ressuscitar. E aí você fica na esperança da nova Jerusalém que desce do alto. E aí a paz é eterna. Vai ter aquele dia que vamos nos encontrar com ele. Ele vai nos perguntar: como é que vai a sua paz?
Mas Shalom Erra, como é que vai a sua paz? Está vendo a importância de orar por paz? Você ora por paz em Jerusalém, está orando por paz para você. Você precisa de paz? Lá na eternidade ele vai perguntar: como está a sua paz? Você ora por Jerusalém, paz sobre Jerusalém. E aí vem paz sobre os seus irmãos, sobre a sua família. A sua família precisa de paz. Mas pastor, aqui na minha casa acabou de ter morte. Na morte de Jesus tinha paz. Acabou de chegar uma notícia ruim aqui em casa. Quer uma notícia pior do que essa? Que aquelas mulheres viram Jesus morrendo. Mas ali tinha paz. Porque todos esperavam pela próxima. Pela eternidade. A paz eterna. A próxima paz. A paz da ressurreição. E aí chegava outro. Os seus amigos precisam de paz. Seus amigos precisam de paz. Porque aponta para a paz eterna. Paz sobre Jerusalém. Como é importante orarmos por paz sobre Jerusalém.